Desde que Constantino assumiu o cristianismo como religião do Estado, a Europa começa a visualizar o crescimento de uma instituição muito forte, que é a Igreja Católica. Com a decadência do Império Romano e a ascensão da Igreja, vai se estabelecer na Europa Ocidental a chamada Idade Média. Nessa Idade Média, a gente vai ver uma produção muito influenciada pela arte bizantina, que é o conteúdo anterior, e essa produção vai ser extremamente voltada para a espiritualização da imagem. Praticamente todas as figuras mais parecem tratar de almas, de espíritos, de santos, de anjos, de figuras divinas, Maria, Jesus, Espírito Santo, e essas imagens são sempre feitas de forma nada realista. É intencional que se apague um passado greco-romano, onde a idealização do corpo, onde a exaltação do corpo e os prazeres da carne tinham que ser deixados de lado. É fato também que a mudança na forma de representar os deuses, no caso agora os deuses ligados ao que a gente entende como cristianismo, ela tem razão no fato de que é uma concepção totalmente nova de religião, não baseada mais em deuses que eram carnais, que eram humanos, que tinham defeitos. Esse novo Deus, essas novas figuras divinas, eles são perfeitos no âmbito espiritual e por isso eles têm que ser representados de outra forma. A coisa é tão forte que a vaidade era excluída a ponto de praticamente não existirem retratos dentro da Idade Média na Europa e na arte bizantina. É importante entender que a igreja que se desenvolve em Roma é a igreja apostólica, desculpa, a igreja católica apostólica romana, que vive sob a batuta de um papa que vive lá em Roma e que, de certa forma, tem algum desentendimento, alguma rixa, algum desencontro de ideias em relação ao Papa da Igreja Católica Ortodoxa que vivia lá no Império Bizantino, na cidade de Bizâncio. Essa diferenciação ela se dá muito na forma como se vai ver a imagem e como vai se tratar a imagem dentro desses dois espaços. Enquanto o imperador bizantino tinha problemas com figuras, no caso os ícones, gerando a questão iconoclasta que foi tratada no assunto anterior, o Papa Católico Apostólico Romano vai dizer que as imagens têm um papel fundamental na concepção da religião cristã por conta de fazerem o papel de ensinar a quem não sabe ler, e aí tem que se compreender, era muito comum naquela época as pessoas não terem muito acesso à informação, aquilo que de certa forma a igreja fazia já verbalmente quando aconteciam as missas. Então é como se fosse uma ilustração do aprendizado, como se fosse uma produção totalmente voltada para essa questão educacional da filosofia cristã e das ideias que a igreja e o cristianismo gostariam de propagar. É importante destacar também, em outro comparativo que eu poderia fazer com a arte bizantina, que a arte na Europa medieval ela se divide em três períodos bastante distintos nas três formas de arte. O período chamado de cristão é o período onde a igreja vai se apoderando dos templos antigos e transformando os templos antigos em novas igrejas, agora voltadas ao cristianismo. As figuras dos deuses do passado vão sendo apagadas. Na produção de pintura vão prevalecer os mosaicos por influência bizantina, e os mosaicos, de certa forma, têm as características que se poderiam ver nos mosaicos bizantinos também. As esculturas não têm nada daquela idealização perfeita, clássica, humanista que se via nem na Grécia nem na Roma Antiga, e de certa forma passam a obedecer esses novos princípios voltados ao espiritual. Esse período chamado cristão, ele acontece por volta de 300, 400 até os anos 900. Na sequência vem o período românico, onde passam a ser construídas as primeiras grandes igrejas que têm a intenção de serem igrejas. Muitas delas são cruciformes, justamente para fazer alusão direta à cruz de Cristo. E essa forma da própria nave, junto com as capelas laterais, proporciona essa alusão, de forma talvez indireta. Elas são chamadas, as igrejas desse período, de fortalezas de Deus, por conta da robustez das suas paredes. Quem sustenta a construção durante o período românico, das igrejas românicas, é a própria parede. Então a parede precisa ter uma espessura considerável.
tem igrejas de paredes com 2 metros de espessura. A impressão externa é uma, você tem a impressão que a igreja é de um tamanho, enquanto você entrando no ambiente você passa a estranhar, achando a igreja bem menor do que ela parecia ser quando você estava do lado de fora. Isso se deve a essa espessura exagerada das paredes. Um elemento característico dessa produção, por conta do peso das paredes, é o arco romano, que volta para compor janelas e portais. Na pintura, é o momento onde a Igreja Católica vai conseguir estabelecer definitivamente a sua força, e por isso ela vai abusar de alguns temas de forma bastante constante. Alguns deles tratam do inferno, do céu, do peso que as suas atitudes acabam tendo na definição de para onde você vai após sua morte, então é o juízo final, e esse juízo final vai ser mostrado repetidamente nos portais das igrejas, nos interiores das igrejas, para trazer essa percepção de que as pessoas precisam sempre estar medindo aquilo que estão fazendo. Outro tipo de tema bastante comum também no período românico são os martírios de santos, que sempre são trágicos e sofridos, no sentido de dar ao fiel a ideia de que ele peca ainda. Cristo veio à Terra e morreu para tirar os pecados do mundo, porém as pessoas continuam pecando e por isso alguns santos acabam morrendo de forma terrível e acaba que fica insinuado aí que a culpa é do próprio fiel e que ele precisa entender que ele deve obedecer à igreja inquestionavelmente, já que a igreja é a proprietária do próprio santo. Em termos de data, esse período românico vai aí dos anos de 900 até os anos de 1100. E para terminar, chega então o chamado período gótico, que é onde a igreja vai, de certa forma, alcançar o auge dessa produção medieval num misto de igrejas extremamente altas e vitrais iluminados maravilhosos que fazem com que toda essa construção da forma filosófica de pensar o cristianismo, de executar o cristianismo, alcance de fato um auge bastante marcado. É interessante perceber que no passado renascentista, olhava-se para a Idade Média de forma muito descompromissada. Existia um certo incômodo, principalmente dos italianos, para com essa Idade Média. Tanto é que eles entendem que aquilo que aconteceu antes, os chamados greco-romanos, ou a Antiguidade Clássica, é o que havia de mais interessante. Eles estariam fazendo o renascimento dessa cultura greco-romana, e tudo que estava ali no meio era a Idade do Meio, era aquela coisa chata, sem graça e sem beleza, chamada de Idade Média. Essa é a razão da nomenclatura da Idade Média. Do período gótico, vale destacar na construção a existência de igrejas extremamente altas, que eu tinha me referido agorinha. Elas vão dar a impressão de que você é extremamente minúsculo diante da força e do tamanho de Deus. Elas têm um arco chamado de arco ogival, que caracterizam muito essa produção e que que passam uma impressão de uma igreja tão alta que é impossível alcançar o seu ápice. E aí, óbvio, isso dá um pouco a ideia do quanto é difícil alcançar o céu. Chegar lá em cima é sempre muito trabalhoso, muito complicado, muito difícil para aquele que é humano como qualquer um de nós. Nessas igrejas altas com os arcos ogivais, com paredes agora finas, já que não tem necessidade das paredes sustentarem o próprio prédio, os vitrais entram com força total. E a impressão que se passa dentro das igrejas é que a iluminação que ali acontece por conta da força das figuras divinas. Nesses vitrais estão ilustradas passagens bíblicas, estão representados Cristo, Maria, santos e anjos, e tudo que ilumina lá dentro parece ser luz divina, que vem a nós através de uma coisa muito intensa, de cores principalmente primárias, que são as que fazem parte de forma mais frequente desses vitrais. Na pintura e na escultura começam a rolar então agora pela primeira vez algumas das características que se unem às características antigas do românico nessas áreas e que vão começar a dar o tom daquilo que vai vir a ser a chamada Idade do Renascimento. São Francisco de Assis, que está aqui ao meu lado esquerdo, é uma das figuras essenciais para que essa forma de pensar a religião acabe mudando.
muito perto dele vai aparecer no finalzinho do período gótico um artista chamado Giotto di Bondone, que vai começar definitivamente a revolucionar toda a forma de pintar e de compreender a imagem a ponto de fazer o Renascimento brotar na Europa. Mas isso é assunto para uma próxima aula.